Caio, onde é, uma curiosidade, onde é o reino de Deus? Como posso acessar esse reino de Deus? Acessar? Acessar, a palavra que foi usada é essa na pergunta. Onde é? Como posso acessar? Cadê o reino de Deus? Jesus disse em Lucas 17, deixa eu ver se eu não estou enganado, ele explicou para quem quiser saber onde está o reino de Deus. Deixa eu ler para você. Está aqui, ó, a vinda do reino de Deus, assim, Lucas 17, do verso 20 em diante, diz assim: interrogado Jesus pelos religiosíssimos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, que para esses fariseus, segundo a teologia deles, era a manifestação do Filho do Homem, segundo descrito pelo profeta Daniel, que viria dos céus, o Filho do Homem, e aí implantaria o governo político de Deus na terra. Do ponto de vista dos fariseus, a expectativa era essa: o Messias tinha que ser o sinal vindo dos céus, chegar dos céus, chegar numa nave-mãe celestial, descer com glória reluzente e fazer matar romanos para lá. Tibérios morreria lá no palácio. Todos os maus do mundo morreriam e o povo de Israel, Jerusalém, viraria a Roma, a capital da terra. E todos os povos do mundo iriam pagar impostos e dízimos a Jerusalém. Os mais religiosos, como os fariseus, teriam um poder supremo nesse reino de Deus. Assim como os sacerdotes seriam os reis desse reino físico de Deus, com esse poder de punição instantânea. Errou, o mal acontece na hora. O indivíduo vai adulterar, ela se sela e o pinto dele cai para sempre. Tudo assim, com esse imediatismo dos rigorismos externos. Muitos grupos pensavam que o reino de Deus viria assim, e quando eles perguntam sobre o reino de Deus, eles estão perguntando sobre quando chegará essa soberania histórica visível, cuja visibilidade será inquestionável e cuja força será destrutiva para todos quantos não se alinhem com aquilo que, em nome de Deus, nós temos ensinado. Porque quando o reino de Deus vier, ele vai validar a nós, que temos sido responsáveis pela lembrança do nome dele na história. Então, essa é a interrogação sobre o reino de Deus que vinha do pensamento desses hiperreligiosos. Então, Jesus respondeu a eles: não vem. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão: oh, ele está ali, chegou. Por quê? Ninguém também dirá: lá está, corramos. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro. O santuário de Deus não é o meu coração? Não é o Senhor que diz que, como eu li ontem em Isaías, que os céus dos céus não podem contê-lo, nem todas as grandezas, que a terra é o piso, os cabelos dos seus pés.
e que ele não habita em santuário feito por mãos humanas, porém habita com o quebrantado, o aflito, o contrito de coração e com aquele que na sua humildade tem prazer na palavra dele, de Deus. Não é isso? Então é óbvio que o reino de Deus, que não cabe no universo, só cabe no lugar não lugarizável do coração, só cabe na dimensão não espaço-temporal, eterna no coração, porque Deus colocou, como diz Salomão no Eclesiastes, a eternidade no coração do homem. Por isso o reino de Deus só cabe no coração. Por isso, quando disserem, olha ali o reino, não vão. Quando disserem, está lá, está chegando, será no deserto, será no campo, é um mover novo que chegou. Não sigais. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus está no coração. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, Jesus, e disse, olhem, virá o tempo em que desejareis ver um desses dias do relacionamento de vocês comigo, que sou o Filho do Homem, e vocês não verão mais. Aproveitem essa hora. E naquele tempo, quando eu já não estiver aqui, nesse ato entre hoje e quando eu voltarei, de maneira visível, que não é agora, muitos vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Porque quando chegar esse tempo da manifestação visível, da parousia, da manifestação visível do reino, será assim como o relâmpago que fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será o Filho do Homem na sua volta. Mas agora, e enquanto esse dia não chegar, e depois que esse dia chegar, nada disso ainda mudará, porque Jesus pode estar presente no mundo. Mas o reino dele só se estabelece no coração daquele que obedece, daquele que diz, tu és para mim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é que a gente acessa? Pela simplicidade da fé. Quando você diz, não, eu creio, eu quero que reine na minha vida o que Jesus ensinou como reino, como lei da vida. Eu quero que esse reino que Jesus encarnou reine na minha vida, que é reino de alegria, de justiça, de paz, de fidelidade, de bondade, de integridade, de lealdade, de amizade, de respeito. Eu quero que ele reine. Eu quero que aquilo a que Jesus se submeteu ao Pai, vivendo o Evangelho como obediência ao Pai até o fim, nessa mesma obediência, nessa mesma submissão a esse mesmo reino eu me entrego, porque essa é a minha única ambição. Eu quero viver e passar pela terra reinado por Deus em mim, todos os dias da minha vida. Quem faz essa confissão e invoca esse nome e se submete ao andar nesse Espírito de Cristo, nesse habita o reino de Deus, esse entrou nele, esse o acessou, porque esse nasceu de novo por uma nova consciência que caminha na maioria das vezes no contrafluxo de quase todas as propostas humanas. O Evangelho, para ser obedecido, demanda do obediente uma coragem contracultural, contraintuitiva, contrainstintual, na maioria das vezes. Por isso, nem todos estão aptos para entrarem nessa irmandade lúcida do Filho do Homem, enquanto caminham fazendo escolhas neste mundo.
É isso, meu amigo. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será habitado pelo seu reino. E busque em primeiro lugar significa dê prioridade, dê soberania ao ensino do Evangelho, e todas as demais coisas te serão acrescentadas.